Irmãos, vamos fazer a leitura da palavra de Deus, que está no Evangelho de Marcos, capítulo 1. Vamos ler do versículo 16 ao versículo 20. Marcos, capítulo 1, versículos 16 ao 20. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhe Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco, consertando as redes. E logo os chamou, deixando eles no barco, a seu pai, com os empregados, seguiram após Jesus. Até aqui, irmãos, amém? Vamos orar, pedir a orientação de Deus para esse momento tão especial. Senhor nosso Deus, a nossa gratidão por esse momento, pela oportunidade de pregar a Tua palavra. E pedimos que Teu Santo Espírito, que habita dentro de nós, que Ele venha nos instruir, nos capacitar para este momento tão rico de aprendizado da Tua palavra, Pai. Que Ele seja edificante para nossas vidas, Pai. Oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero, à luz desse texto que nós acabamos de ler, dessa perícope, tratar do seguinte tema, da seguinte mensagem: o sentido da vida diante da finitude. Aqueles homens, como muitos nos dias de hoje, eles tinham uma rotina diária. E acordar, pegar o seu barco, as suas redes e pescar. E ao final do dia ou da manhã, voltar para casa, no dia seguinte fazer a mesma coisa. E isso se repetia dia após dia. Essa era a rotina daqueles homens. Então, vamos entender que aqueles homens não tinham sentido para a vida. Assim como muitos nos dias de hoje, que têm essa mesma rotina. E eles não entendiam, pois eles entendiam que a vida se encerrava ali. Depois da morte, ali tudo acabava ali. E aquela rotina do dia a dia, como muitos também, uma rotina sem colocar Deus em primeiro lugar. Ou seja, uma rotina sem colocar Deus é suficiente? Essa é a pergunta. Então a pergunta que nós fazemos é essa: qual o sentido da vida daqueles homens diante da finitude da vida? Porque nós sabemos que nossa vida é como um sopro, como uma neblina, a qualquer momento podemos partir. E qual era o sentido da vida daqueles homens? Se não colocava Deus na frente de tudo. Às vezes as pessoas reclamam de sofrimentos físicos, dores, perturbações, tribulações, tentações. Isso é normal na vida de qualquer pessoa. Mas o sofrimento humano que acontece com muitas pessoas por não achar sentido para a vida, supera diversos tipos de sofrimento.
falta de esperança, causa dores mais profundas que qualquer outra. Por quê? Porque quando você deixa de sonhar, você deixa de viver. É aí que é muito mais profundo. E o fato é que esse texto, ele vai nos trazer uma coisa muito forte. É preciso dar sentido à vida para uma vida feliz. É preciso dar sentido à vida com perspectiva de futuro. Rodeados por projetos que vão impactar a melhoria da sua vida e das pessoas debaixo dos propósitos de Deus. É isso que esse texto vai nos ensinar. Considerando a vida mais simples, aquela mais sofisticada, mas é preciso ter pensamentos positivos para uma vida saudável. Muitas vezes, a pessoa está num processo que se assemelha a uma pessoa morta, mas não sabe que está morta. Jesus mudou a história daqueles homens. E Ele também quer mudar a sua história, quer mudar a sua vida, dando um sentido positivo para ela, mostrando que é preciso colocar Deus em primeiro lugar, para uma vida saudável e feliz. É isso que Jesus faz com estes homens. Faltava sentido. Vivia apenas para sobreviver. Acordava, levantava, ia colocar a rede no mar, voltavam, dormiam, e a vida era aquela daqueles homens. Ou seja, passar o tempo até chegar à morte física. Nós sabemos que uma pessoa que está em pecado, ele está morto espiritualmente. E se morre no pecado, vai ter uma morte eterna. Então o trabalho era para arcar com os deveres e os compromissos da vida. Era apenas isso que aqui estava acontecendo com aqueles homens. Ou seja, o trabalho que fazemos deve dar sentido à vida. Porque isso traz autoestima para cada um de nós. Principalmente quando fazemos a obra do Senhor. É um privilégio. Quando fazemos a obra para Deus. A obra que Ele nos comissionou, que Ele nos confiou. Que Ele mandou fazer o ID. E que devemos fazer isso com perfeição, com excelência. Porque a palavra de Deus diz, maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Mas o texto começa dizendo, irmãos, caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André que lançavam rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhe Jesus, vinde a mim, e eu vos farei pescadores de homens. Agora, interessante é como eles reagiram ao pedido de Jesus. Porque eles eram pescadores, viviam daquele movimento, e largar tudo para seguir Jesus, se não havia uma perspectiva de uma coisa melhor. Porque não conheciam que era Jesus. Quem era Jesus? Jesus aparece ali depois do batismo, depois da tentação de Jesus, e ali ele chama aqueles homens para acompanhá-lo. Quem é esse homem? Eu creio que aqueles pescadores devem ter perguntado, em que eu vou melhorar a minha vida? Em seguir esse homem? Em seguir Jesus? Essa pergunta deve ter sido feita para si mesmo. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. O que Jesus propôs foi muito melhor. Porque o trabalho que eles iam fazer ali doravante tinha um significado. Cuidar da vida das pessoas e da sua própria vida.
Ou seja, construir tesouro no céu. Como o próprio Jesus já tinha afirmado, buscar em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Porque eles estavam fazendo uma coisa apenas do ponto de vista financeiro, para a sua sobrevivência, mas Deus estava fora da vida deles. Deus não estava em primeiro lugar. E nós sabemos, irmãos, assim que morremos tem um juízo imediato. Hebreus 9, 27 é muito claro quando diz: ao homem é dado morrer uma única vez, segue seu juízo. Nós sabemos que após a morte há uma separação do corpo, da alma e do espírito. E a nossa alma, a alma do salvo, ela vai para o lugar de Deus, o altar de Deus, ou seja, para o paraíso. Diferentemente da alma daquele que não se salvou, aquele que morreu no pecado, ela vai já para um lugar de sofrimento, aguardando a vinda de Jesus para um dia estar num corpo glorificado com Ele por toda a eternidade, ou no lugar de sofrimento eterno. Então é isso que nós temos que ter em mente. Então Jesus está ali preparando um novo rumo, um novo ideal, um novo horizonte, uma nova razão de viver. Porque o trabalho de vocês é enfadonho, é cansativo, é enfastiado. Quem não tem um ideal, não tem um projeto de vida, está caminhando sem rumo, sem direção. Vocês não estão caminhando sem rumo, vocês não têm, a vida de vocês não tem sentido. E aí é preciso largar os velhos pensamentos para um novo sentido de vida, não ficar patinando nas mesmas coisas. Esse é o recado de Jesus. É preciso arrumar a casa, pensar diferente, colocando Deus em primeiro lugar na sua vida. É isso que Deus quer de cada um de nós, que coloquemos Ele em primeiro lugar na nossa vida. Ele é a coisa mais importante da nossa vida, é o nosso Deus. Ele é primeiro lugar em tudo. Muitas vezes o desconhecido dá medo, irmãos. Aqueles homens, eu creio que quando Jesus chama, eles não sabiam que era Jesus. E viviam da pesca. E aquele momento ali, um momento desconhecido, deve dar medo. Fazer coisas novas traz ansiedade. Será que vai dar certo? Será que eu vou seguir esse homem? Eu vou fazer o que com ele? Eu, no meu trabalho, eu já passei por isso. Eu mudei de área várias vezes. Sempre, graças a Deus, me dei bem. Mas há uma certa ansiedade quando você muda de um lugar para outro. E ali é uma mudança radical. Estavam deixando de ser pescadores para seguir aquele homem que era Jesus. Que eles não conheciam. Não sabiam que era Jesus. Será que vai dar certo? Mas quando não há disposição para a mudança, se aventurar no novo, pensando possivelmente em um trabalho edificante. Qual a mensagem de Jesus deixou para todos nós? Não podemos jamais fugir do chamado de Deus. Jamais. Quando Deus chama, você não foge. Porque os planos de Deus jamais serão frustrados. E aqui nos remete a Jonas. Quando Deus pede para Jonas, que foi o único profeta que pregou fora, ali da cidade do reino de Israel, do reino de Judá, Israel, pregou fora dos territórios de Israel, e Deus manda ele pregar em Nínive, que era uma nação violenta. Jonas entendia que aquela nação ia depois atacar o próprio reino de Israel. E Jonas se recusa a fazer isso.
Em lugar de ir para Nínive, foi para Tarso, o contrário, o inverso. E todos conhecem a história de Jonas, que é aquele grande peixe engoliu Jonas e ele passa 3 dias e 3 noites no ventre daquele grande peixe. E Jesus, ele fala disso em alguns momentos, né, caracterizando a veracidade, né, daquilo que aconteceu, porque a palavra de Deus é inerrante. Então, da mesma maneira que eles foram chamados, ninguém foge do chamado de Deus. Mas o fato, irmãos, é que não devemos ter medo de praga, de maldição, mal olhar, medo da morte. O cristão verdadeiro, ele não tem medo da morte. Evidentemente que a perda traz sofrimento, né, para quem fica. E até a maneira como você chegou à morte. Mas não tem que ter medo da morte, irmão. O cristão não tem medo da morte. Medo de macumba, de feitiçaria. Em muitas circunstâncias, os apóstolos estiveram com Jesus e ele afirmou: não tenham medo. Tinha situações que eles tiveram medo, Jesus disse: não tenham medo. E assim Jesus fala para nós. Nós não devemos ter medo de nada, irmãos, de fazer a obra do Senhor em lugares perigosos, não. Nós temos que ter plena confiança em Deus. Ele é o Criador do universo, do nada ele fez tudo. Quando não existia nada, no princípio, e ele fez tudo do nada. Esse é o Deus que nós cremos, é o Deus das causas impossíveis, é o Deus Criador de todo o universo. Não há outro Deus fora o nosso Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Mas o fato é que Jesus diz: vinde a mim e vos farei pescadores de homens. Jesus espera para largar as redes. Jesus está dizendo assim: a vida que eu proponho a vocês é muito melhor do que você ficar jogando redes ao mar sem nenhuma motivação. Eu estou propondo a vocês uma coisa diferente da que vocês fazem, dessa rotina de vocês cansativa e enfadonha. Estou propondo a vocês um novo sentido para a vida de vocês. Jesus fez tudo por amor. Jesus morreu por nós de forma incondicional, quando nós éramos ainda pecadores. E Ele manda que façamos por amor ao próximo, como a nós mesmos, ou seja, como Deus amou o seu próprio Filho, Jesus também nos amou de forma incondicional. Acreditar no futuro quando não tem planos, quando para de acreditar no futuro, você para de viver. Jesus está dizendo para aqueles homens: eu quero fazer de vocês pescadores de homens, eu quero fazer de vocês pessoas melhores. Eu quero fazer de vocês pessoas melhores. Quando pregamos o Evangelho, quando estudamos a palavra de Deus, encontros de oração, discipulado, nós estamos trabalhando para o amanhã ser melhor. A conexão com Deus, nós recebemos bênção, irmãos. Aquilo que Jesus pediu que nós fizéssemos é uma coisa maravilhosa. Porque ali nós temos uma conexão com Deus. E a conexão com Deus nós recebemos bênçãos sem medidas. O fato, irmãos, é que não deixe a sua vida ser como um barco levado à deriva pelas ondas e pelo vento. Era isso que está acontecendo com aqueles homens. Tem que planejar a vida de conformidade com a palavra de Deus. Porque nós sabemos que tudo acontece de acordo com a nossa necessidade
e de acordo com a vontade de Deus. A nossa oração, você pode passar horas e horas orando, irmão. Mas a oração tem duas coisas fundamentais. Deus vê a nossa necessidade e Ele faz segundo a sua vontade soberana. Para aqueles que são filhos seus, aqueles que foram regenerados, justificados pela fé em Jesus. E quando nós somos filhos de Deus, Deus quer o melhor para os seus filhos, com certeza. Se você não sabe para onde vai, aonde você vai chegar? Talvez chegue a lugares indesejáveis, inesperados. Você não esperava chegar a algum lugar. Irmãos, vivemos num mundo decaído pelo pecado. O mundo oferece prazeres mundanos, irmãos. Prostituição, drogas, bebidas, corrupção, adultério. Isso é que o mundo oferece. E nós temos que ter cuidado para estar vigilantes diante disso que o mundo oferece. Uma vida sem projetos, sem sonhos, sem alegria, está fadada ao sofrimento. É isso que Jesus quer nos mostrar nesse texto. Podemos estar perdidos nas decisões erradas que tomamos, mas bate o desespero e tudo perde o sentido. Enquanto o futuro está logo ali, esperando para uma vida renovada e cheia de esperança. É isso que Jesus está propondo àqueles homens. Uma vida nova, renovada, cheia de esperança, que eles não tinham. Porque se você fosse contentar só com essa vida aqui, é muito pouco, irmão. Se você morre em Cristo, você terá toda uma vida pela eternidade com Cristo. É muito maior do que tudo. Deus pergunta a cada um de nós, como está a sua vida? Essa é a pergunta que Deus faz aqui para nós. Você está tocando a sua vida esquecendo de Deus? Você tem tempo para ir à praia, para o shopping, ver TV, não lê a Bíblia, não ora, não tem tempo para ir à casa de Deus. Mas no primeiro obstáculo, você se lembra de Deus. Você se lembra de Deus na hora da dor, na hora da perda. É quando você se lembra de Deus. O bom é buscar a Deus na alegria, meu irmão, não na dor. Muitos não se reconhecem diante do afastamento de Deus. E cada um é como se estivesse entrando na areia movediça. Cada vez mais vai se afundando. Sempre tem uma desculpa de seguir a Jesus. Lembra daquele jovem rico, quando Jesus pede para segui-lo, ele dá muitas desculpas. Porque seguir Jesus requer renúncia, requer obediência. Muitos querem Jesus como Salvador, mas não querem como Senhor. Porque como Senhor, você requer obediência. É preciso manter o foco, que é Cristo. Nosso foco é a salvação, irmãos. A salvação deve ser prioridade em nossa vida. Mas, quando ouvimos a palavra de Deus, e o Espírito Santo nos convence do pecado e nos regenera, e Deus Pai nos justifica pela fé em Jesus Cristo, nós agora passamos por um processo chamado santificação. É preciso andar em santificação. E a santificação é um processo que vai nos amoldando para sermos parecidos com Jesus. Jesus é o nosso paradigma, é a nossa referência.
Acreditar que o projeto de Deus está acima de tudo e não duvidar. Através da pregação do Evangelho, podemos encontrar novo sentido para a vida. Quantas pessoas que ouviram a palavra de Deus estavam perdidas e foram encontradas quando ouviram a palavra de Deus, tiveram um encontro com Deus. Uma pessoa perdida ao se deparar com a mensagem do Evangelho, ela pode ser transformada. É o poder transformador de Jesus. Mudar a sua história e dar um novo rumo à sua vida. A nossa dependência de Deus é obedecer ao manual que Ele mandou 40 homens a escrever através de sonhos e visões. A palavra de Deus foi escrita durante 1500 anos, irmãos. 39 livros no Antigo Testamento, na Tanakh, e 27 no Novo Testamento. Mas nós vamos ver que toda a Tanakh, ela tem passagens claras sobre a vinda de Jesus. Então, se você não contextualizar o Antigo Testamento com Jesus, você não vai entender. E Jesus, a manifestação de Deus se dá de três maneiras: pelo universo, pela natureza, através da palavra de Deus. E Jesus é a única manifestação de Deus. Ele veio morrer por nós. Ele veio nos resgatar, nos religar com Deus. A palavra de Deus é inerrante. Se você faz tudo para seguir seu ensinamento, você está fazendo tudo, toda uma vida na dependência de Deus. Deus quer que nós dependemos dele em cada decisão que tomamos, a partir daquilo que ele nos ensinou. Ele já deixou os ensinamentos, então nós vamos olhar os ensinamentos que ele deixou e tomar decisões em cima desses ensinamentos. Porque ele não está toda hora, ele está no controle. Mas ele deixou os ensinamentos e nós vamos seguir aquilo que ele deixou. Mas eu quero concluir dizendo, irmãos, quando ele diz: venham e sigam-me, tomar a decisão de seguir Jesus na dependência de Deus, habilitando a tomar decisões na vida à luz do Evangelho, com responsabilidade e autonomia. Deus é atemporal, Ele está fora do tempo, Ele sabe as escolhas que fazemos sem interferir, pois nos deu livre-arbítrio. Tempo, espaço e matéria foi criado ao mesmo tempo por Ele. Jesus é o Criador de tudo que há no universo. Tudo que foi feito por meio dele, e sem Ele nada que foi feito se fez. Jesus é o Criador de todo o universo. Então, tempo, matéria e espaço foi criado ao mesmo tempo. Mas eu quero concluir dizendo, meus irmãos, que não devemos jamais delegar a outro o sentido da sua vida. Tomamos decisões debaixo de valores que aprendemos no Evangelho de Cristo e que brilham diante dos homens. Vivemos num mundo em que toda hora, todo momento, as mídias estão dizendo a influenciadora, o influenciador. E quando nós olhamos para a vida dessa pessoa, muitos com a vida desregrada, sem medida, uma vida sem Deus, como é que essa pessoa pode influenciar alguém sem colocar Deus em primeiro lugar, meus irmãos? Que influência é essa? Esse texto é muito rico porque Jesus, ele chama aqueles homens e dá um novo sentido para a vida deles. Eles agora vão ganhar o seu pão de cada dia, mas agora seguindo Jesus e agora construindo um tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem não corrói. Que isso seja o nosso paradigma para a nossa caminhada de fé, na nossa caminhada para um dia ter esse encontro com Deus. Que Deus nos abençoe sempre. Eu convido
à igreja, aos amados irmãos, Pai, curvar sua cabeça, fechar seus olhos. Mais uma vez agradecer a Deus por este momento. Senhor, nós te louvamos e agradecemos pela tua bondade, pela tua graça, pela tua misericórdia, por cuidar de nós, Pai. O Senhor nos criou e se preocupa conosco. Porque com a queda do homem, o pecado entrou na humanidade e todos nós estávamos fadados à morte eterna, mas o Senhor veio morrer no nosso lugar, morte substitutiva, trazendo salvação para todos nós, a condição de salvação e vida eterna. Jesus veio dar para nós um novo sentido para a nossa vida, porque Ele veio nos religar com Deus. Ele nos veio trazer para nós coisas maravilhosas, palavra de conforto, que nos torna diferente, que nos transforma a nossa vida. Nós somos gratos, Senhor, por tudo que Ele fez por nós. Obrigado por tudo. É assim que oramos em nome de Jesus. Amém.